Jornal das 11 está de volta, recebendo agora o secretário municipal de Educação, professor Erwin Rolf Madison. Bom dia, professor. Muito obrigada pela presença. Bom dia, Célia. Bom dia, ouvintes da Rádio Itajubá. Lembrando que nós estamos sorteando hoje o livro Lendas no Cotidiano Humano, do Bicho de Sete Cabeças. A vida pode ser mais simples do que se imagina, do psiquiatra Aide Fernandes, que acabou de sair daqui, foi meu entrevistado no primeiro bloco do programa. Agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a educação. A equipe do novo prefeito Rodrigo Rieira assumiu há menos de 2 meses. É um período de reconhecimento da estrutura. Eu quero saber do secretário o que já foi possível de identificar na educação municipal nesse período pequenininho. Vocês já puderam estar lá presentes, né, vendo como é que é o cenário. Como professor, Madison, de 0 a 10, que nota o senhor daria, no geral, ao que o senhor pode perceber da educação no município? Lembrando ao ouvinte que cabe ao Poder Executivo Municipal, ou à Prefeitura, os centros de educação infantil, que a gente chama de creche, as escolas municipais, que são de ensino fundamental, que vão até o 5º ano. Porque muita gente confunde, né? Acha que a escola pública do Estado também é responsabilidade da Prefeitura. Mas não, são dos pequenininhos lá que estão nas creches e as escolas até o 5º ano. Tem jeito de dar uma nota de 0 a 10 sobre o que o senhor já pôde observar, no geral, eu estou falando, da educação municipal? Eu devo me basear nos próprios índices governamentais. Hoje, Itajubá tem alguns índices que analisam o ensino aqui na cidade de Itajubá. Um deles chama-se IDEB. Esse IDEB, nós temos escolas que estão no patamar de 6,4, que, na minha opinião, é um patamar regular que pode melhorar. É de 0 a 10? É de 0 a 10. E temos escolas que estão no patamar de 4,6. Então, respondendo a sua pergunta, e utilizando esses índices, nós temos um campo muito grande para melhorar. Só que na educação, você não tem uma solução de imediato, nem tem uma causa única. Então, nós temos que fazer um diagnóstico e analisar como que nós vamos trabalhar. Hoje, em Itajubá, nós temos 21 escolas municipais. Foi criada mais uma, nós tínhamos 20 escolas. Criada agora nessa administração? Agora, nessa administração. Qual escola? Era uma escola do bairro Sabará, que o prefeito de Maria da Fé não quis mais administrar essa escola. Mas no município de Maria da Fé? Era no limítrofe, entre os dois municípios. Essa escola passou para o município de Itajubá e nós estamos voltando a administrá-la, colocando móveis, comprando material, mobiliamos com professores, porque nós temos o seguinte princípio, baseado até nas próprias recomendações do Rodrigo, que é prefeito. O máximo que nós pudermos fazer para manter as crianças sem se deslocar, sem arriscar a vida delas, nós vamos fazer. Nós ainda temos algumas salas multisseriadas, que nós estamos com alguns problemas, mas essas salas estão sendo muito bem acompanhadas. Então, hoje em Itajubá, nós temos 21 escolas municipais, temos 10 da que você chamou creches, e temos 3 creches conveniadas. Isso ainda não é suficiente para a cidade. Nós estamos com uma série de problemas pontuais. O nosso problema hoje, que tem nos deixado um pouco que eu digo, muito preocupados, é que o número de pessoas que necessitam de creche em Itajubá é muito superior à nossa possibilidade. Tem fila de espera, de espera. Então, o que nós, como primeira ação, nós tomamos já em janeiro? Algumas escolas, nós conversamos com os diretores e solicitamos-lhes que eles liberassem salas dessas escolas municipais para nós podermos utilizar para as creches, para atendimento de crianças daquele bairro? Daquele bairro. Mas aí, só um parênteses, não é só liberar a sala, na verdade, tem toda uma estrutura, Aí entra outra parte. Recursos humanos, a parte de material, nós até
Conseguimos. E nós precisamos do chamado educador infantil. Sim. Então, nós estamos enviando, hoje o prefeito deve estar chegando em Itajubá, nós devemos enviar para a Câmara uma solicitação de contratação de educadores infantis. Nós precisamos desses educadores para colocarmos nessas salas e podemos liberar essas salas para a comunidade. Então serão em torno de, acreditamos nós, que colocando estagiários, porque você tem uma limitação do número de crianças na sala. Se você tiver só o professor e a criança, a limitação é de 15 crianças. Se você tiver o estagiário, vai para 20. Então a intenção nossa é colocar professor e a criança para ver se nós conseguimos, já de imediato, com um acréscimo de 100 vagas. Imediato seria o quê? Olha, a partir do momento que a Câmara nos liberar a contratação desses professores, porque nós ainda temos no concurso anterior 5 pessoas que podem ser chamadas. Que ainda está valendo o concurso. Então, é isso que nós podemos fazer. Acreditamos nós que, se tudo correr bem, em termos de um mês e meio, nós poderíamos liberar. Mas dependemos de uma série de fatores. Mas nós estamos lutando, porque esse, a nosso ver, é um problema urgente. Porque nós temos em escolas conveniadas vagas para as creches. Mas essas escolas, por exemplo, no COAS, que é no Reborjão, não atende, muitas vezes, a família. A família mora em outro bairro. A legislação não permite que nós desloquemos crianças nas nossas vans. As vans municipais, que também estamos com problema, porque nós precisamos de motoristas, não podem conduzir crianças das creches. A lei não permite. Então, nós estamos também... E a lei permite essa situação de colocar a criança da idade de creche dentro da escola? Se você tiver numa sala preparada para isso, e com estrutura, sim. Só que qual é o problema? A criança que necessita, por exemplo, de um apoio, a criança menor, se não me engano, menos de 2 anos, a menos de 3 anos, já requer uma estrutura maior. Então, em primeira fase, nós atendermos as crianças que são vamos dizer assim, de 3 a 5 anos, que não necessitam daquela parte do atendimento, de banho, etc. Tá certo. Bem, professor Madison, a gente vai fazer um intervalo, mas antes disso, vamos ouvir a participação de um ouvinte que está por telefone. Bom dia, quem está falando? Bom dia, Célia. É a professora Dedete. Como vai, Dedete? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo. Pois não, Dedete? Dar uma palavrinha com o nosso secretário. Pois não, pode falar. Nós já estamos na sua escuta. Tá bom. Secretário Madison, boa tarde. Boa tarde, Dedete. O meu nome é Dedete. Eu sou professora da rede municipal. Eu trabalho na Escola Geralda Cerávulo Rodrigues. E eu tenho um questionamento para fazer com o senhor. Pois não. É o seguinte, isso não está me afetando, não, porque eu trabalho só à tarde. Então, quando eu vou para a escola, eu já tomei minha refeição, levo o meu lanche. Mas o que eu estou percebendo é uma tortura tamanha das minhas colegas de trabalho, as ajudantes de serviço, as cozinheiras, as ajudantes de cozinha. Elas são pessoas humildes, simples, não têm condição nem de levar-se um lanche melhor. Então eu penso assim que elas estão parecendo boias frias. Uma tem vergonha de lanchar perto da outra. Então eu falo assim, meu pensamento é o seguinte, a prefeitura, quando foi levada o prédio lá para onde funciona agora, lá para o BPS, o antigo prefeito BPS, ele reduziu a carga horária dos funcionários, alegando a distância para elas virem almoçar, então elas trabalhavam só 6 horas. Então eu gostaria de saber do senhor se não tem possibilidade das serviçais, principalmente da minha escola. Por que eu digo da minha escola? É uma escola de difícil acesso. Nós temos um morro para subir, que não é brincadeira.
e não temos horário de ônibus disponível para que elas possam ir para casa. Elas não teriam direito nessa alimentação que a prefeitura fornece lá no refeitório para os funcionários que trabalham aí na sede da prefeitura? Bom, eu tenho que... Isso eu não posso lhe responder de uma forma contundente, porque eu teria que conversar com o prefeito e com o secretário de governo para saber mais detalhes. Mas a merenda que chega nas escolas, ela obrigatoriamente ela é para os alunos. Concordo. Existe uma lei estadual que não permite que essa merenda seja consumida pelo professor. Eu sempre tenho dito para o pessoal que a gente pode não concordar com a lei, eu posso não concordar, então tem que lutar para mudar a lei. Mas nós, infelizmente, somos obrigados a obedecer. Eu também eu não consegui em todas as escolas, a escola que você trabalha eu não consegui ainda, mas eu tenho notado... Será um prazer recebê-lo na minha escola. Tomara, tendo um café e uma água, eu estaria muito olha satisfeito. aqui, falando em café, nós não recebemos da prefeitura nem o açúcar, nem o pozinho de café, nós temos que fazer vaquinha para tomar café. Então, falando assim de uma forma bem tranquila, acho que certas coisas precisam ser melhoradas. Com certeza. Isso é um fator que realmente eu tenho que levar, como não é um procedimento normal, ele implica em mudança de orçamento, implica em conversar com o prefeito, eu tenho que levar esse problema para ele. Porque eu tenho visto, e não só isso, como tem aparecido lá comigo, professoras que vão trabalhar em área rural, que gostam da escola e que não conseguem se deslocar até lá. Certo. E se nós formos nos basear na lei, a nossa van não pode levar a professora. Não pode. Então, o que nós temos? Nós temos uma lei que nos engessa e temos um problema, ou vários problemas. Então, eu acho, sim, que essa parte nós temos que conversar com o prefeito, expor e achar um tipo de solução para isso. Olha, o senhor concorda comigo que as minhas colegas precisam de uma solução? Com certeza. Então, olha aqui, desconta no pagamento delas a taxa irrisória aí que cobram dos outros funcionários e manda esse serviço terceirizado levar a refeição para elas. Então, eu realmente acho que é um problema que tem que ser resolvido. Tá? Estou verificando esses problemas, mas nós hoje não conseguimos solucioná-lo de vez. Então, eu preciso do auxílio do prefeito, do secretário de governo, para que nós possamos entender como encontrar uma solução para isso. Tá bom, você concorda eu agradeço que eu já estou saindo para pegar o ônibus para ir para a escola e eu confio que você vai arrumar uma solução para isso. Tá ok, está registrado. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Dedete, pela sua participação. Eu já tinha conhecimento sobre essa situação da merenda, e assim que for encontrada uma solução, a gente gostaria de noticiar aqui, professor Márcio. Tá ok, tomara que seja rápido. Tá certo. Vamos fazer um intervalo e a gente retoma daqui a pouco o programa. Tem várias perguntas de ouvintes aqui. Jornal das 11, estamos de volta com o Jornal das 11, entrevistando agora o secretário municipal de Educação, professor Madison. No bloco anterior, a gente noticiou, aliás, o professor Madison noticiou que a Prefeitura de Itajubá assumiu uma escola do município de Maria da Fé, no bairro Sabará, que já está funcionando. Também informou que a Prefeitura vai utilizar salas de aula das escolas municipais para abrigar as crianças que estão fora das creches, porque não tinha vaga para todo mundo. A Prefeitura deverá chamar os concursados do concurso anterior, que ainda está valendo, para atender essas novas vagas de crianças, e também vai haver contratação por concurso de educadores infantis para essas 100 vagas que provavelmente serão as primeiras a serem abertas para a criançada, né? E estagiário também, que é lá o sistema de contrato de estagiário. Falei
Tudo certo? A única coisa é que o concurso ele não será imediato. Nós temos que acertar toda a parte da lei para podermos abrir as vagas. Uhum. Bem, participação de ouvinte, professor Madison. Tem ouvinte na linha, é isso? Caiu a linha. Mas o ouvinte diz o seguinte: sempre que faltam professores, os alunos ficam assistindo filmes na escola. Se o senhor tem conhecimento disso, se isso é correto. Olha, nós estamos com um problema de professores. Está faltando? Existe uma distribuição dos professores no começo do ano. Só que tem certos eventos ou certas coisas que acontecem que fogem do controle das diretoras, das coordenadoras de creche, que é o professor pegar uma licença médica, ele faltar por algum motivo. E aí, realmente, eu tenho contato com algumas diretoras e elas têm me dito que muitas vezes elas vão dar aula. Então, a própria diretora vai dar substituir o professor. Mas isso que eu acredito que aconteça, eu não tenho ideia de quantas vezes isso acontece. Por quê? Porque eu preciso ter os indicadores de quantas escolas isso acontece, e isso eu ainda não tenho, e não consegui organizar ainda, de forma que eu tenha uma informação das 21 escolas, quantas salas, quantas aulas deixaram de ser dadas por algum motivo. Tá certo. Mas, respondendo objetivamente, não é certo. Nós deveríamos ter nas escolas professoras excedentes que pudessem substituir. Os eventuais, né? Exatamente. Só que hoje, na secretaria, nós estamos com falta de professores. Não porque nós tenhamos professores a menos do que as salas que são disponíveis, mas porque acontecem coisas que fogem do nosso controle. A professora pode pegar uma licença e se ausentar da sala de aula, e você tem que arranjar uma substituta. Hoje, nós não temos substitutas ou excedentes que possamos colocar. Então, esses problemas eu preciso, primeiro, verificar quantas vezes esses ocorrem. Mas isso não é o modelo, não é o ideal. Tá certo. Tem ouvinte na linha, vamos ouvir? Bom dia. Bom dia, Célia. Quem é? A Deuseli? Pela voz não dá para conhecer, né? Qual é a sua pergunta, Deuseli? Que o meu portão sempre fica aberto, porque as mães passam para levar os alunos para a escola, né? Uns para a creche, tudo. E uma mãe passou aqui agora e ela escutou a programação aí e ela mandou fazer uma pergunta aí pro professor aí. Pois não, pode fazer a pergunta. Seguinte, geralmente a questão aqui da escola São Sebastião, aqui do bairro São Sebastião, ela necessita sempre fazer uma avaliação, uma vistoria aqui. E a necessidade dessa mãe, que até ela veio perguntar para mim, que eu tenho uma lojinha aqui, perguntar para mim se eu tinha uma lancheira. Aí eu perguntei por quê. Ela falou assim, a questão é a seguinte, tem criança que às vezes, professor, que não tem, não come aquela alimentação da escola e da creche. Somente da creche, elas não se dão bem com a alimentação. E se poderia fazer alguma coisa nisso aí para ver o que pode ser feito, porque geralmente as mães têm que levar o alimento da criança. Tá certo, entendi. Né? Então ela gostaria de saber o que pode ser feito nessa avaliação sobre a alimentação daquelas crianças que não aceitam a alimentação da creche, da escola. Ok, Deuseli, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Um bom dia para você, ok? Tá legal, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Bem, a pergunta é a criança que não aceita a alimentação da escola. Nós temos hoje na Secretaria de Educação uma nutricionista, que é a Carol. Então, o que nós notamos? Que precisamos de mais nutricionistas, porque a primeira verificação que eu pude ter é que o bairro rural, a alimentação é diferente da zona urbana. E, às vezes, existe incompatibilidade. Só que eu tenho acompanhado isso, ela distribui o melhor possível a alimentação em função das calorias, etc. O problema é que algumas crianças têm uma dificuldade de comer legumes, comer algum outro tipo de alimentação que é colocado. E isso tem gerado realmente problema. As diretoras têm procurado orientar as mães para que não levem o lanche, o alimento de casa, porque isso dá um problema não só para a criança, como para o coleguinha que vai do lado, e alimentação diferente. Então, respondendo a sua pergunta, isso tem que ser conversado com as mães. Nós temos que encontrar uma solução, porque a nossa nutricionista prepara de uma forma
correta a alimentação em torno das calorias necessárias para as crianças. Existem problemas pontuais? Existem. Eles têm que ser conversados, as diretoras têm sido orientadas para conversar com as mães. Porque, às vezes, a informação que eu tenho, pode ser até que não seja a correta, é que as crianças não gostam, às vezes, dos legumes. E a mãe leva a comida que ela está acostumada na casa dela. Aí, que se não é bolacha, necessariamente a melhor comida. Eu não estou dizendo que esse seja o caso dessa mãe. Mas o que me disseram é que a mãe leva uma bolacha que não é a comida adequada para aquele momento. E a comida é feita por uma nutricionista. Levando esse lanche, acaba atrapalhando o lanche das outras crianças. Então, o que nós temos orientado? Que as diretoras expliquem isso para as mães e mostrar que a escola municipal tem como maior interesse que as crianças comam dentro da escola. Porque tem uma nutricionista que faz um cardápio balanceado e saudável, né? Nós temos o dinheiro que vem com esse objetivo, temos uma nutricionista, temos um sistema de controle da alimentação, precisamos até de mais nutricionistas, mas é meio esquisito que numa escola municipal a criança tenha algum problema de adaptação. Então pode ser um problema de adaptação vindo de hábitos que ela tem na sua casa. Tá certo. Bem, tem mais ouvinte na linha? Bom dia. Alô? Perdemos o contato, Valdinei? Acho que a gente perdeu o contato, mas já tem participação de ouvinte anotada aqui. Um ouvinte diz o seguinte: o horário das diretoras e vice-diretoras. Muitas não almoçam para fazer o horário direto e no final das aulas, muitas vezes não estão presentes. Então, está pedindo uma observação quanto a isso. Outro diz: com a falta do álcool líquido no mercado, como é que vai ficar o uso de mimeógrafos? Serão substituídos por xerox, por exemplo? Ainda se usa mimeógrafo na escola? É uma surpresa também para mim, Marcelinha. Faz tempo que eu não vejo um aparelho desse. Já vi esses aparelhos que são um pouco antigos, mas a nossa ideia é, obviamente, substituí-los. Tá? Então, não tem lógica no mundo do século XXI usarmos o mimeógrafo com tantas outras opções. Tá? Quanto ao horário das vice-diretoras e diretoras, óbvio que tem algum problema. A diretora e a vice-diretora, por questões até lógicas, tem que estar presente no início das aulas e no final das aulas. Então, isso remete ao mesmo problema anterior. Tá havendo algum problema na parte de alimentação. Emendar. Então, nós temos que localizar esses problemas pontuais e verificar como solucioná-los. Mas é óbvio que a diretora e a vice-diretora, como qualquer chefe, e ainda mais tomando conta de crianças, tem que estar presente no término da aula. Algum problema está acontecendo, não vejo nessa etapa culpar o diretor e a vice-diretora. Eu tenho que primeiro saber o que está acontecendo. Eu parto do princípio que ninguém faz nada querendo prejudicar alguém. Então nós temos que chamar, orientar, verificar o que está acontecendo e achar uma solução. Tá certo. Tem mais ouvinte na linha? Bom dia. Bom dia. Quem é? É o 18, Ayrton, do Rebujão. Oi, como vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus. O senhor tem uma pergunta para o nosso secretário? Bom dia, secretário Matos. Bom dia. Secretário, eu sou uma pessoa muito polêmica, eu ando para todo lado aí e tal, sou participante das escolas municipais, meus netos estudam, então estou sempre presente. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, se há viabilidade do prefeito Rodrigo Vieira fazer lá no novo conjunto nacional, lá no Jardim Vitória, se vai uma escola lá, todo dia está deslocando as crianças. E no Ilhéus também. O pessoal tem que vir para o Reborgião, que é a escola mais próxima. Apesar que tem a van, entendeu? Mas se a van atrasa, já dá uma polêmica danada. Tá certo, 18. Você já terminou a pergunta? Já. Eu queria saber dele se havia possibilidade de fazer essas duas escolas, que é lá no novo loteamento lá em cima, e aqui no Ilhéus, no Quem aqui. As crianças sofrem com esse calor, com chuva, entendeu? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, 18. Alô, secretário. Boa sorte. Obrigado.
Bom, respondendo a sua pergunta, quando eu assumi, um dos primeiros problemas que nós enfrentamos foi exatamente no Residencial Vitória. Então, as pessoas que estavam em diferentes bairros da cidade se deslocaram para lá e estudavam em escolas diversas. E nós tínhamos uma enorme dificuldade para transportar essas crianças. Então, eu conversei na época com o Wagner e nós conseguimos chegar numa solução. Wagner é o diretor da Superintendência de Ensino? Não, o rapaz que toma conta, sim. Vamos dizer assim, o condômino do Residencial Vitória. Certo. Então, nós conversamos de forma a reduzir o número de escolas para que nós pudéssemos atender com as vans. Conseguimos resolver esse problema de uma forma emergencial. Óbvio que o Rodrigo, nós ainda não tivemos tempo para conversar sobre escola ali no Residencial Vitória, porque ainda está muito prematuro. Mas é óbvio que haverá uma atenção especial com as crianças. Nós não queremos, de forma alguma, arriscar a vida de ninguém. Então, o que nós fizemos? Solucionar o problema agora, colocando as nossas vans. Qual o problema que nós temos hoje em dia? Com esse aumento, vamos dizer assim, de crianças do Residencial Vitória necessitando de locomoção, hoje na Secretaria, um dos problemas que eu tenho grave, e que já conversei com o secretário de administração, é que eu não tenho hoje condições de colocar, mesmo tendo a van, está me faltando motorista. Então, nós temos hoje vans que estão fazendo 2 viagens ou 3 viagens para levar as crianças. E tem criança chegando quase 30 minutos atrasado na aula. Então, isso é um problema grave que nós temos que solucionar. Eu já fiz uma coisa, o secretário de administração solicitou aos outros secretários se poderiam conseguir motoristas para a minha secretaria. E nós estamos, a minha diretora está correndo atrás disso, nós podemos terceirizar esse atendimento de vans. Então, respondendo a sua pergunta, estamos preocupados sim, o prefeito sabe do problema, agora nós ainda não conversamos, porque essa decisão depende de recursos financeiros, nós não podemos ser amadores ou inconsequentes de falar que vai ser feita uma escola sem nós termos recursos financeiros, de onde vai tirar e todos os outros detalhes que nós precisamos. Mas existe sim uma preocupação no bom atendimento. Certo. Tem mais ouvinte na linha? Valdinei, será que antes disso eu posso perguntar se eu posso passar do meu horário? Posso passar do meu horário? Então, depois desse ouvinte, a gente vai fazer um intervalinho e eu volto no próximo bloco. Mas agora eu quero saber quem é o ouvinte que está na linha. Bom dia. Bom dia, é o Wellington que está falando. Wellington? Isso. Pois não, Wellington. Assim, eu queria fazer uma pergunta para o secretário. É o seguinte, a gente está falando de estadual e municipal, escolas, né? Mas eu queria saber qual é o plano de reação ou ação para os deficientes físicos e mentais de Itajubá. Escola para eles. Tem alguma coisa assim em vista? Porque, exemplo, CAID não está funcionando. O CAID parece que parou de funcionar, porque eu tenho um irmão que frequenta o CAID. Desde o começo do ano não tem aula, nem um trabalhinho, nem uma colinha para ele pintar, você entendeu? Então eu queria saber do secretário se tem um plano de reação ou ação para isso, porque, pelo que eu sei, o CAID recebe alguma coisa da prefeitura e está parado. Ok, Wellington, obrigada pela sua pergunta. Eu queria emendar uma pergunta que tem a ver também com isso, que já tinha chegado antes por telefone, do Luiz Cláudio, do São Sebastião. Um abração para você aí, Luiz Cláudio, eu estou recebendo o seu abraço aqui por escrito. E ele pergunta o seguinte: uma criança com necessidades especiais tem direito a um monitor dentro da sala de aula a partir do primeiro dia de aula? Bom, então, junta as duas perguntas aí, que é de portadores de necessidades especiais. Nós temos hoje a escola Novo Tempo aqui em Itajubá, que é uma escola estadual. E temos nas escolas municipais as salas chamadas de AE, para atendimento
das crianças especiais. Então, hoje nós estamos montando essas salas para atendimento. Tá? Quanto às crianças ou às pessoas com necessidade de locomoção, é óbvio que nós temos que atender. Só que hoje eu não tenho como responder a você quantas crianças nós temos nesse aspecto e quantas necessitam de um atendimento emergencial. O que nós temos utilizado, que eu sei que nós temos utilizado, é bastante estagiários para auxiliarem os professores nisso. Que é esse caso do monitor que o Luiz Cláudio fala aqui, para ficar exclusivamente exatamente. Com aquela criança especial. Né? Nós temos discutido na secretaria, tem aparecido alguns casos de crianças que são as surdas mudas e que nós temos que contratar funcionários para acompanhá-las. Então, a lei está sendo cumprida. Só que hoje dizer qual é o levantamento das necessidades, eu não tenho ainda em mãos. Mas tudo o que a lei... porque a lei, quando eu digo assim, a lei determinando, é mais fácil, porque aí nós podemos utilizar o dinheiro em função da lei nos determinar aquilo. Então, o atendimento deve ser feito nas salas de AEE. Muitas escolas têm montado essas salas com os professores, e essas salas, a nossa dificuldade é o espaço físico das salas. Então, nós estamos nos adaptando a isso. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho eu volto para conversar com o secretário municipal de Educação, para continuar a nossa conversa. Até já. Estamos de volta com o Jornal das 11. Nosso entrevistado é o professor Madison, secretário municipal de Educação. Professor, um número de 1 a 12. Escolhe para mim, por favor. 7. Número 7, Rosilene de Fátima Pereira, do bairro Boa Vista. Foi a sorteada e ganhou o livro Lendas no Cotidiano Humano, do Bicho de 7 Cabeças. A vida pode ser mais simples do que se imagina, do Dr. Aide Fernandes, psiquiatra, que amanhã lança um outro livro em Itajubá, na Casa Centenária, falando sobre a experiência dele na implantação do Serviço de Saúde Mental em Paraisópolis. Então, a Rosilene de Fátima Pereira pode passar aqui na Rádio Itajubá e pegar o seu livro, que vai mostrar para você, segundo o Dr. Aide, que a vida pode ser mais simples do que se imagina. Bem, com relação à merenda, que foi o assunto que a Dedete falou no bloco anterior, professor Madison, um ouvinte pelo e-mail está dizendo aqui que acha que funcionário da prefeitura fazer vaquinha para comprar pó de café é um vexame, na opinião dele. O senhor Ferreira, que também está nos ouvindo, comenta que é um absurdo as serviçais levarem o lanche. E outro ouvinte diz, agradece a creche Vivi Sanches, desde os 6 meses a filha dela está lá, não troca por nenhuma creche particular. Está agradecendo em nome da coordenadora Maíra e todos os funcionários. Serginho e Érica são o pai e a mãe da pequenininha lá, bonitinha, eu conheço. Está na creche Vivi Sanches. Registrando, então, o comentário. Também registra o comentário do senhor José Vitor, do Jardim das Colinas, que diz que o programa está maravilhoso. Obrigada, seu Zé Vitor, que está ouvindo todos os dias. Hoje é a 10ª edição do Jornal das 11, e ele quer saber se o meu sobrenome é com 1 ou 2 N's. Meu sobrenome é com 2 N's, Célia Renó com 2 N's. E o nome do secretário de Educação é difícil pra caramba, né? Erwin Rolf Madison Júnior, é isso? Isso. Dificílimo, né? Não, simples, eu acho simples. Ah, mas quando a gente vai em algum lugar que a pessoa pergunta qual é o seu nome para poder preencher alguma ficha, algum cadastro? Eu entrego meu cartão. Porque tem que soletrar isso tudo, né? Tem que soletrar. O seu tem que soletrar todo, tanto nome quanto sobrenome, né? Tem que soletrar, mas não tem problema não, assim ninguém me confunde com o outro. Não deve ter nenhum homônimo, né, com esse nome complicado. Pro bem e pro mal só tem um. Tá certo. Bem, o professor Madison até o mês que vem, reitor da FEP e passa o cargo no mês de março para a professora Cidélia e assume a vice-reitoria de uma instituição que tradicionalmente cuida de áreas ligadas à educação, né? Pedagogia, letras, história e tal.
Então, o senhor está nessa área que é de preparar os profissionais que vão ser os professores das nossas crianças e dos nossos pré-adolescentes. Isso faz alguma diferença? Agora o senhor está conduzindo, como secretário municipal de educação, a educação no nível fundamental. Faz alguma diferença no que o senhor entende de qualidade da educação para que a gente possa melhorar todos os índices de qualidade? Sabemos que estamos num país que o índice não é lá grande coisa. Tem tido avanços, mas não é grande coisa no ensino fundamental. Diferente do que a gente consegue nas universidades públicas federais, por exemplo, né, que tem índices melhores. Então, queria saber, qualidade da educação na visão de um reitor, agora secretário. Bom, um amigo meu me perguntou por que eu tinha assumido o cargo de secretário municipal de educação. Porque ele disse que, naturalmente, as pessoas vão diminuindo a quantidade de trabalho com o tempo e eu estava aumentando. E eu respondi a ele de uma forma bem sincera que quando o Rodrigo e o Christian me convidaram, eu não sei se eu fui muito arrogante ou o que eu fui, mas eu, no íntimo, eu conversei com a minha esposa e disse a ela que eu achava que podia ajudar, como eu acho, porque justamente por estar à frente de uma instituição de ensino superior. Porque se nós formamos professores que vão trabalhar no ensino público, e o ensino público apresenta alguns problemas, nós estamos sempre reclamando que os alunos entram nas instituições de ensino superior com deficiências. Mas os professores que foram formados foram por essas mesmas instituições superiores. Exatamente. Então nós estamos com um gato correndo atrás do rabo. Acho sim, Celinha, que a qualidade do ensino tem que melhorar. Principalmente na parte fundamental, na parte do início das crianças. Que é a base de tudo, que é a base né? de tudo. E não existe culpa dos professores, existe, no meu ver, um alinhamento de forças. Você pode ter uma canoa, se todo mundo for excelente remador, mas cada um remar para um lado, a canoa não vai para frente. Então, o que eu acho que dá para fazer uma educação de qualidade no ensino público, nós temos todas as condições, nós estamos na melhor região, ou na região mais desenvolvida do país, não tem nenhuma lógica termos notas piores do que qualquer outro lugar do Brasil. Então, cabe a nós, itajubenses, professores, todo mundo que trabalha na educação, unirmos as nossas forças de uma forma bem clara, bem tranquila, para que nós possamos melhorar isso. Eu tenho perguntado, todas as reuniões que eu faço, eu pergunto aos professores, pergunto aos meus diretores, se eles estão satisfeitos com a educação pública em Itajubá. Qual que é a resposta? Não. E eu pergunto para eles, podemos melhorar? Podemos. Então, o que nós da Secretaria de Educação vamos fazer é dar os meios para que os professores e os diretores e as especialistas possam trabalhar. Nós vamos fazer o possível para não atrapalhar. Se nós não atrapalharmos, se nós dermos as condições, só isso já vai fazer com que a educação melhore. Professor Márcio, se a gente for falar de qualidade do ensino, acho que a gente fica aqui o dia inteiro. E há Com vários certeza. aspectos envolvidos, desde a estrutura física, o material pedagógico, a qualidade do professor, capacitação dele, o salário dele, as condições físicas da escola, o transporte da criança, a vida contextualizada da criança de um modo geral. Então, há inúmeros aspectos. Mas em 4 anos, que é o tempo que dura uma administração, e que são os 4 anos mais importantes da vida de uma criança, porque é o iníciozinho de tudo, né? O que o senhor acha que daqui 4 anos o senhor vai poder falar, em algum aspecto ou de alguma forma concreta, nós conseguimos melhorar? Como que se faz um período pequeno desse, assim, de forma concreta? O que é o mais prioritário? É capacitar melhor os professores? Melhorar a rede física? O que é? É possível? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que a rede física é importantíssima. Transporte de van, essencial. Esses problemas que foram citados de alimentação, cruciais. Mas o mais importante são os alunos e os professores. Você tem, se você der condições aos professores de
poderem exercer a sua função, nós vamos ter uma melhora surpreendente. Isso significa capacitá-los constantemente, aumentar salário ou o quê? Significa valorizá-los. Valorizar o professor são uma série de coisas que a parte financeira é uma delas. Nem sei, lógico, eu posso estar até chocando alguns dos ouvintes, mas muitas vezes o mais importante é o professor sentir que ele é valorizado pela população. Que todos, quando reconhecem na rua, eles falam, ele é um professor da rede pública. Se ele sentir orgulho disso, se nós conseguirmos fazer com que os nossos professores tenham orgulho, eles vão para dar aula orgulhosos, os pais saem das escolas orgulhosos ou satisfeitos. Se nós conseguirmos isso, e isso não se consegue somente com rede física, com cursos, nem com capacitação, isso se consegue com mudança de comportamento. Se nós conseguirmos essa mudança de comportamento, com certeza a educação vai atingir os patamares que nós queremos. E isso, Celinha, nós podemos, acho, na minha opinião, conseguir em 4 anos, sim. É uma questão de valorizar o professor. É uma questão do prefeito, que eu tenho certeza que o Rodrigo vai fazer, no dia da cidade, homenagear os professores. Olha que esses são elementos essenciais na minha administração. Essa professora é um professor essencial. Eu tenho orgulho de ter esses professores, esses especialistas, esses diretores na minha equipe. Tá certo. Chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer a presença do secretário municipal de educação, professor Madison. Muito obrigada, professor. E nós estamos aqui à disposição para discutir permanentemente a educação, que eu acho que é o problema e a solução de tudo. Ok, muito obrigado aos ouvintes, e podem ter certeza que nós vamos trabalhar o máximo que nós pudermos para que a educação de Itajubá seja um orgulho para todos os itajubenses. É o que nós esperamos. Muito obrigada, tenham um bom dia. Amanhã a gente vai receber aqui a secretária municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, e agora também cuidando da agricultura, Leandra Machado Santos. A Leandra foi vereadora e ela está questionando o fato de que um dos argumentos para o aumento do número de vereadores em Itajubá tem sido, por parte de algumas pessoas, o de que isso vai aumentar a participação feminina. Será que é isso mesmo? Será que é por aí? Ela acha que não. Nós vamos, então, conversar sobre este e outros assuntos com a Leandra Machado, amanhã às 11 em ponto. E lembrando que ela também é secretária de Comércio, e a questão do uso das sacolinhas, que é polêmica na nossa cidade, vai ser até tema de uma audiência pública, também afeta a área dela. Então, amanhã tem bastante conversa com a Leandra Machado, às 11 horas, aqui pela Rádio Itajubá. Muito obrigada a todos pela audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.